achar o equilíbrio é a chave de tudo. Tanto no profissional como no pessoal. Isso é para qualquer coisa. Sim. Na nossa vida. No dia a dia também acontece muito isso. É válido pra tudo, né? Então, Ana, fala pra gente agora. A gente analisou recreador para recreador para ele mesmo, educador para ele mesmo, educador para outros educadores que trabalham juntos. Mas agora vamos pensar do profissional de recreação, de lazer para o público. Como que funciona isso? Como que funciona essa dinâmica, essa didática? Como que ele tem que olhar para essas pessoas para quem está em certos momentos prestando um serviço? É legal você ver no grupo, quando você começa a conversar com o grupo, você já percebe quem é o mais animadinho, quem é o mais engraçadinho, então você já começa a perceber, Sim. Puxa, esse aí é mais intuição. Que é o que aparece primeiro, sempre, né? O mais animado. Sempre os mais animados, então são intuição. Então vocês vão ganhar pela dinâmica. Quando você começa a fazer alguma brincadeira, alguma coisa, você já ganhou esse perfil. Porque esse perfil gosta da troca, gosta do olhar, gosta da conversa, gosta de estar próximo. Então esse perfil é sempre para atingir essas pessoas, você tem que sempre saber conversar. Isso, saber chegar, e brincar, de forma dinâmica, de forma brincar. Divertida. Isso. Não divertida, mas alegre, né? Espontânea. Exatamente. Então, esse é o tipo. O sensação, por exemplo, é aquela pessoa que é mais metódica, você tem que ter regras, então você tem que deixar muito claro quais são as regras, pontualidade, então isso é importante. Esse é um ponto que eu falei em alguns podcasts atrás, de pontualidade. Porque às vezes você pensa... Que é fundamental. Não, vamos esperar um pouquinho mais, eu chegar mais fulano. Não, pro sensação é importante ter essa pontualidade que mostra que você é um profissional sério. Então ele vai começar a gostar de você e falar, puxa, ó, começou na hora certa. Se a pessoa é pontual e organizada, né? Por sensação. Exatamente. Tem que ser organizado então ele nas suas atividades. Vai ver que, olha, tem regras pra tudo. Então, gostei desse cara. Ele é pontual, ele tem as regras. Por mais que seja uma dinâmica, que eles vão ter que conviver e brincar, mas ele tem... Ele conseguiu me satisfazer nesse sentido. Ele me falou as regras, ele foi pontual, ok, já conquistamos 2 tipos de pessoas aí. Exatamente. Sendo divertido, dinâmico, pontual e organizado. Exatamente. Que não é exigir demais para um recreador e um educador. O pensamento você vai conquistar pelo conteúdo. Então, se você conseguir falar para ele que existe um porquê daquilo, a gente tá fazendo essa brincadeira, por quê? Trabalhar isso, vai trabalhar aquilo, ou no final você dá um sentido para isso. Ou ele te perguntar o porquê de estar fazendo e você conseguir responder o porquê de estar fazendo aquilo. Então vamos fazer esse trabalho, a gente está fazendo essa dinâmica, mas tem trabalho em equipe, a gente vai chegar, esse é o objetivo que a gente quer chegar, a gente está fazendo isso por causa disso. Então não é só brincadeira por brincar, porque senão ele vai falar, o que eu vou ficar fazendo brincando, vou perder meu tempo aqui. Não, a gente não é só diversão, a gente tem um porquê de tudo isso, a gente tá querendo fazer esse engajamento. O público adulto principalmente, eles têm que saber o porquê que está fazendo aquilo, né? Dá um sentido. Por mais que seja o porquê, é o lazer. Mas tem que saber o porquê, por mais que seja somente para lazer. Exatamente, você vai trabalhar, vocês entendem melhor que isso, aspecto cognitivo e tudo mais. Social, enfim, você vai justificar para ele o porquê de tudo isso. Pronto, você já ganhou aí, ó, perfeito. E aí depois no sentimento é quando você traz o exemplo da sua vida, quando você traz para perto de você. Então quando eu coloco assim, puxa, minha irmã é muito desorganizada, ela é esse tipo de intuição. Quando eu dou um exemplo, falo, olha, ela é toda bagunceira, toda bagunçada, ela sai largando as coisas pela casa, a pessoa fala, puxa, nossa, na minha vida também acontece isso, meu marido também é assim. Já ganhou a pessoa, quando você usa um exemplo assim. E a pessoa se identifica com o seu exemplo. Exatamente. Às vezes se identifica com a sua história, com o que você está dizendo sobre você. Exatamente, e não só sobre você, mas sobre as pessoas que estão ao seu redor, sobre a convivência. Quando ela começa a trazer para a vida dela e trazer algum exemplo que você trouxe para a vida dela, aí ela fala, puxa, nossa, meu marido é assim, meu filho é assim, já ganhou aquela pessoa. Então se você começa a citar, fala, puxa vida, isso acontece em tal lugar, faz assim, desse jeito, você já começa a trazê-la para esse momento, assim, você olha no olho dessa pessoa, você cumprimenta, que ela gosta assim de toque, de abraço. Então essa pessoa do sentimento gosta disso, dessa proximidade. Então se você olha no olho, se você conversa, você traz para um exemplo da vida, pronto, você ganhou essa pessoa também. Então não é tão difícil assim você conquistar todos os perfis, mas você tem que saber que existem esses perfis para você poder atender todos. E pelo que a gente viu aqui, Ana, são exigências, assim, entre aspas, eu estou fazendo, mas que o recreador e o educador tem que ter. Sim. Tem que ter, não tem como você ser um recreador se você não trabalhar um ponto desse, porque você tem que ser organizado, tem que ser pontual,
tem que ser carismático, conseguir conversar com o público adulto sobre determinados assuntos ou sobre qualquer assunto, saber ter uma proximidade, saber se aproximar do público adulto. E tem que falar porquê também das coisas. Você tem que ser questionador no sentido de falar o porquê que você está fazendo aquilo, o porquê que você está usando esse método, essa brincadeira. E tem que ter sentimento envolvido também. Tem que se envolver sentimentalmente, claro que não profundo, mas se envolver na brincadeira e se envolver com outra pessoa para ela saber que você está envolvido, que você partilha dos mesmos sentimentos e situações cotidianas, né? Exatamente. Então, parece ser muito difícil. Falar, puxa, como que eu vou pegar, captar tudo isso? Mas se você segue essa regrinha básica, então você começa pontualmente, você explica o porquê da brincadeira, se você se envolve, troca o olhar, dá exemplos do seu dia a dia, é organizado, e você ainda traz a dinâmica, traz a brincadeira. Uma brincadeira divertida tá acontecendo, pronto. Pronto, você conquistou todos esses públicos. Então não é tão difícil quanto parece. Não mesmo. Mas é bom você saber. Conhecer. Saber. Você saber que esse público identificar, né? Talvez se a pessoa te questionar, você vai falar, puxa, esse cara é questionador, então eu posso questioná-lo também. Se ele vai gostar. Se ele gosta de fazer pergunta, ele vai querer ouvir a explicação, vai querer ser questionado também para ele poder trocar ideias. Então, tem coisas que a gente precisa saber e já identificar no nosso público. Então é muito bacana saber tudo isso. É muito bacana mesmo, porque eleva o nosso trabalho, o nosso brincar a outro nível, a um nível assim que você sabe com mais propriedade o que está fazendo e por que está fazendo aquilo. Então é legal a gente conseguir identificar isso e qual que é o perfil da pessoa, porque às vezes a pessoa é muito questionadora e você não consegue chegar nela. E até hoje você, aí que trabalha com recreação, com brincar, não entendeu por que você nunca conseguiu se aproximar mais daquela pessoa. É porque em algum momento você deixou a desejar o aspecto que atrai mais ela. Exatamente. Atrai mais a pessoa. Essa semana eu fiz uma dinâmica com alguns voluntários e uma das moças ficou me questionando. Eu fui falar dos tipos psicológicos, eu já vi sobre Jung, Jung já falei, eu conheço tudo, não tô entendendo por que você tá querendo chegar nisso, por que você tá fazendo desse jeito? Aí eu falei, vamos esperar só mais um pouquinho, vamos terminar essa dinâmica e eu vou te explicar o porquê. Aí a gente terminou a dinâmica, aí eu falei, agora eu vou explicar o porquê, né, como ela gostaria de saber. Sim. E eu falei os porquês, eu falei, olha gente, a gente tem muitos aspectos nas nossas vidas, nós somos seres plurais. Sim. Então a gente tem muita coisa, a gente encontra esses 4 tipos assim na gente, uns mais elevados, outros não, mas para mostrar que, aí eu comecei a explicar, foi mostrar que nós somos seres plurais, nós temos muito o que fazer. Aí ela ficou me olhando com brilho nos olhos, que depois eu falei, agora aquela eu entendi. Aquela postura sisuda já foi relaxando. Nossa, no final ela veio conversar comigo super animada, porque ela gostou muito da dinâmica que eu fiz. Mas no começo ela tava muito tensa e questionando o tempo todo, mas por que você tá fazendo isso? Não, eu não tô entendendo, não tô gostando disso que você tá fazendo, não é assim. E eu, não, calma, tem um objetivo no final. E aí no final, quando eu falei o objetivo, eu falei, inclusive a fulana que questionou, foi muito bom o seu questionamento, porque agora eu vou te explicar o porquê. Sim. E aí depois no final ela tava com brilho nos olhos, super animada, veio conversar comigo. E eu falei, puxa, ganhei ela também. Então é saber isso, você ter esse feeling. É uma técnica que a gente usa muito, que é o rapport, né? Exatamente. É o rapport, só que a nível psicológico. Exatamente. Você vai chegar mais perto da pessoa, não pelo que ela tá aparentando, pelo que ela aparenta ser, claro, isso é evidente, mas também ao nível psicológico, saber como que tá funcionando a cabeça da pessoa naquele momento. Então você vai falar, então se a pessoa é assim, se ela tá mais sisuda, eu vou chegar um pouco mais sisudo, mas ser questionador igual ela tá sendo comigo. Ou ser mais amoroso igual ela tá sendo comigo, enfim. Explicar, dar sentido às coisas. Então é importante a gente saber tudo isso, esses perfis. Inclusive, Jung fala sobre máscaras e fala sobre sombras. A máscara, ele não tá falando no sentido pejorativo, no sentido de 2 caras, mas no sentido de que nós temos essas várias máscaras no dia a dia. Personas dentro de nós. Dentro de nós. Então, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que sou muito amorosa com minha filha em casa, então eu sou esse outro perfil, eu sou no profissional, eu sou uma outra pessoa. Eu gosto de prazo, de regras, sou dessa área de planejamento, então eu preciso ter prazo, meta, ser muito organizada, porque eu lido com muitas pessoas. Mas quando eu falo com as pessoas, eu tenho que ser esse perfil mais sentimento. Sim. Então eu tenho várias máscaras, tanto no perfil profissional, como em casa, como esposa, como filha, como mãe. Então a gente... Não porque você é manipulador antes de você trabalha, mas porque você precisa, porque cada ambiente requer um tipo de perfil diferente. Cada situação do dia a dia. E quando a gente aprende que a gente tem essas várias máscaras e que a gente precisa rodá-las no momento certo, porque às vezes eu tô ali naquele momento da brincadeira.
Então, quando eu tô lá com as crianças, que eu preciso ser um pouco mais ríspida, pegar e falar das regras, falar, opa, pessoal, tá passando dos limites, então eu rodo minha máscara e vou deixar de ser aquela tia legal, brincalhona, pra falar, ó, gente, tem limite, assim não, assim tá prejudicando, assim tá indo pelo caminho errado. Então eu preciso ter essas várias máscaras, esse repertório, pra gente, pra entender, pra conseguir trabalhar bem nesse aspecto. Sim, perfeito. Com várias pessoas. Então a gente tem várias máscaras. Sou uma pessoa que gosta de desenho, sou uma pessoa que gosta de mangá, eu sou uma pessoa que gosta de ler livros. De música. Eu tenho uma infinidade. Gosta de K-pop no seu dia, no seu lazer, você escuta K-pop, não tem problema. Eu não, mas tudo bem. Mas não tem problema nenhum quem gosta. Mas no sentido de que eu sou uma pessoa que tem muitos gostos, muitas coisas dentro de mim. Sou mãe, sou esposa, sou filha, enfim. Então, em cada área da minha vida, eu lido com uma máscara diferente. E assim também no trabalho. Quando precisar, eu vou ser mais questionadora. Quando precisar, eu vou ser mais organizada. Ou eu vou ser mais bagunceira, no sentido de criativa. Ou eu vou ser mais sentimento, vou olhar nos olhos, chegar perto das pessoas. Então, é nesse sentido. A gente aprender tudo isso, girar essas máscaras nos momentos certos. Esse é o segredo do sucesso. Quando a gente descobre tudo isso, a gente consegue melhorar nossas relações interpessoais, a gente consegue atingir as pessoas em todos os sentidos. Então a gente consegue criar esses vínculos também de amizade, de respeito. E é muito bacana, vale a pena estudar um pouquinho sobre isso, sobre Jung. E essa é a dica que eu tenho de hoje. Show. Ana, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que você que está escutando tenha gostado muito, tenha aprendido principalmente, tenha levado isso que a gente conversou aqui nesse bate-papo rápido. Leve para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para a sua escola, sua empresa, seu acampamento, sua festa infantil, para dentro da sua casa também, que é muito importante. Se gostou, comenta aí no seu agregador onde você está ouvindo esse podcast, esse episódio. Comenta o que você gostou, qual que é o sentido que você trouxe, o que você não gostou, se você não gostou de alguma coisa, tá bom? Mas deixe o seu comentário, vai ajudar bastante o seu feedback aqui pra gente cada vez mais estar melhorando o nosso conteúdo, o trabalho que a gente entrega pra vocês, tá bom? E Ana, muito obrigado pela participação, foi de muita valia tudo isso que a gente conversou aqui, esses 4 tipos psicológicos, e quer deixar algum recado pra galera? Um tchau? Eu agradeço, Renê, de novo, essa oportunidade de falar com vocês. E precisando de alguma coisa, se quiserem conhecer um pouco mais a fundo, depois mandem recado aqui no Recreacast também. A gente quer saber mais, conhecer outras coisas. E sempre que precisar, também estarei por aqui. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Certo, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês. Abraços lúdicos e até a próxima.